Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amor, eu tenho Neuza, Luísa e o nosso convidado da semana, o Pedro. Oi Pedro, seja bem-vindo, você que está fazendo a maratona aqui do podcast, já veio para Drag Race, já veio para MasterChef, agora está aqui para falar de Corrida das Blogueiras com a gente. É contrato, né? Tem que vir. E Luísa, o seu comeback aí, gente, a Luísa tá nossa Renata Santos, sendo que a Luísa não teve bebê, tem CLT, diferente, né, Luísa? E aí, Luísa, o que tá achando da temporada aí nesse seu momento? Porque a Luísa tá comentando, gente, no YouTube, como eu falo toda semana, vão lá no YouTube dela. Mas e aí, Luísa, tá preparada hoje pra hablar no podcast porque tá 5 semanas caladinha? Pois é, a quem interessa me calar, né? Era pra eu estar nessa temporada? Talvez. E se eu tivesse nessa temporada, provavelmente eu não ia durar muito, porque ia ter desistência. Lidando com certas pessoas ali do elenco, eu acho que eu não ia tancar, não. Fica pra uma próxima temporada, uma temporada mais leve, mais roupa leve e tênis. Mas olha, hoje é dia da gente falar do 6º episódio da 7ª temporada da Corrida das Blogueiras, que é o reality show, né, gente, da Diva Depressão, que foi lá nessa terça-feira, 2 de dezembro. E também é dia de analisar o top 6 da temporada com base no histórico de cada um. Mas primeiro, vamos falar, bem, forma bem rápida aqui, porque a Manilê foi eliminada, que foi o resultado do flop, mas é de comum acordo aqui todos vocês, alguém discorda que a Manilê deveria ter ficado? Porque assim, tava óbvio que ela sairia e não precisava nem de suspense. Olha, eu acho que ninguém aqui é roqueiro, né? Eu acho que os roqueiros se sentiram calmos e super satisfatório o vídeo dela pra eles. Mas acho que fora esse nicho de pessoas, assim, na hora que eles falaram o vídeo satisfatório, é meio consenso que devia ter sido um ASMR, né? Ou pelo menos sem a trilha sonora que ela colocou. Sim. Assim, eu não sou muito do rock, mas eu ouço esporadicamente. Mesmo assim, quando eu quero relaxar, eu vou ouvir alguma outra coisa, sabe? Eu acho que a vibe da Marilê acabou sendo muito igual o pacote de objetos de tricô do The Sims, porque colocaram a rádio nova que era de metal, então dava para os seus Sims fazerem tricô ouvindo metal. Eu acho que ela foi por essa vibe. O curioso é que eu também não sou do rock, porque segundo minha retrospectiva do Spotify, eu sou do pop latino, né, que é hoje. Então não botaria essa trilha também, mas assim, é curioso porque é um vídeo satisfatório, a pessoa gostando desse gênero vai gostar de um vídeo assim, né? Mas a gente sabe que entendeu a proposta e realmente nossa Manilê, Marília, Maguila teve que deixar a competição. Mas agora, gente, vamos falar sério. A gente vai botar agora aqui as cartas na mesa. Vamos colocar nossas opiniões em jogo, mas tudo dentro da lei, gente, porque ao contrário de participantes do corrida, a gente não tem a vontade de falar o que quer e o que pensa, por mais que porque a gente tem juízo, a gente pensa direito. Mas vamos analisar os participantes com base no histórico, no desempenho deles, que é uma coisa que a gente faz no corrida direto, a gente faz no MasterChef, a gente faz no BBB, a gente faz em vários reality shows aqui, e a gente vai usar uma tabela do Pedro, que tá aqui com a gente, né? Que ele faz também, que a gente pega a gente o número de vitórias, de desempenhos, quantas vezes foi o flop. Ou seja, a gente vai começar do desempenho mais fraco pro desempenho mais forte. Será que a pessoa que tem um desempenho mais forte vence o reality show? Será que a pessoa que tem um desempenho mais fraco merece perder por causa do desempenho? Não sei, porque é a votação popular. O público gosta da pessoa, ela vai ganhar até se ela for pro flop do começo ao fim. Renata Santos ganhou assim, né? Não venceu nenhuma vez, foi para alguns flops e venceu. E ainda bem que venceu porque é uma winner maravilhosa. Mas vamos lá. O 6º lugar é de ninguém mais, ninguém menos de Jordan, porque tem 0 vitórias, um destaque positivo e 4 flops no currículo. E aí, Luiz, o que você acha de um dos protagonistas da temporada? Olha, eu acho que o Jordan, ele tem aquele brilho dele, ele nas primeiras semanas ganhou o pessoal por causa do seu carisma e também da coisa de ser um pouco delulu, né? O pessoal já comprou o produto dele logo de cara, inclusive canecas do Jordan à venda na Shopee, gente, assim que sair do esgotamento eu vou garantir a minha. Eu acho que o Jordan é o tipo de competidor que, assim, ele pode não estar toda semana entre os destaques positivos, ele pode não estar toda semana brilhando, ganhando o episódio, mas ele tem carisma, eu vejo que ele se esforça muito, eu vejo que ele se empenha muito para entregar um trabalho minimamente decente. E eu gosto dele de graça, sabe? Então não tenho muito para falar do Jordan, além de que é um personagem completamente gostável aí nos reality shows que eu tô acompanhando esse ano. Concordo 100% com a Luísa. Inclusive, acho que se a gente tá analisando essa tabela ao contrário, o Jordan, ele é o winner da temporada. E
E não tem motivo pra não ser, gente. O Jordan, ele é puro carisma, igual a Luísa falou. Ele é uma pessoa que você vê que ele tá dedicado 100% ali no programa, tanto que a gente vê até isso afetando ele de uma forma negativa, né? Quando ele vai muito mal consigo mesmo, tipo, afeta ele no nível pessoal ali. Mas eu amo ver o Jordan aqui fora, tipo, ver ele abraçando os memes que estão fazendo com ele. Eu acho que é uma das pessoas que mais tá aproveitando o não pós do programa, né? Porque o programa ainda tá rolando, mas, tipo, aproveitando aqui fora com o público de verdade. E lá dentro é entretenimento puro, sabe? Pro bem ou pro mal, ele é muito material de reality show. Então, assim, gosto muito de assistir o Jordan. Pra mim, não importa o desempenho dele, não importa que ele é o último da lista. Na minha casa, ele é o primeiro. O segundo. Ai, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Jordan, né, gente? Gente, eu acho que o Jordan, pra mim, é um dos que eu mais gostaria, tipo, de ver indo bem na competição, por mais que ele não tá indo, mas não é nem só pela questão dele ser Delulu, e sim porque eu sinto que ele é entregue de fato como competidor no programa, sabe? Eu não sinto muita garra dos outros participantes, talvez seja porque o Jordan foi para vários flops, então ele teve que se provar mais que os outros participantes de ir, voltar, fazer uma prova, ir mal, ficar mal e voltar de novo. Então, tipo assim, eu acho que nele é o que eu mais sinto que tá grato de estar ali, tá com vontade de participar e de ganhar, de fato, sabe? Porque querendo ou não, no final é um prêmio em dinheiro, parceria, essas coisas, e eu sinto que ele seria o que mais que tá com vontade de ter essas oportunidades, sabe? E ver como ele tá recebendo um grande apoio aqui fora, sabe? Eu vi a Jenny Prioli fazendo um tier list, né? E aí ela colocou ele em primeiro e ela falou, né? Que, tipo assim, tanto ela, a MDM, Daiane, a Samira Close, todo mundo faz react da Jordan e ele vai agradecer na DM delas. Ele agradece direto no Twitter, aparece vídeo dele ou tweet dele agradecendo o público. Então, tipo assim, eu acho ele uma graça. Eu acho que, tipo, por mais que ele não entregue nas provas, ver ele no Instagram, eu acho que é o mesmo lance da Solita que já saiu. Eu acho que é uma pessoa que dá vontade de ver fora do programa. Ele talvez não entregue tanto no quesito provas, mas ele entrega reality show. Ele sempre, eu acho ele super coerente. Quando ele pontuava no início da temporada que a madrinha sempre apontava ele, e agora nos últimos 2 episódios ele apontou a Mad também. Tipo assim, eu acho que a Mad não ganha por conta disso e disso e disso. E tipo assim, acho ele delulu em algumas coisas, mas eu acho que às vezes ele dá umas canetadas assim muito boas e que nunca ninguém dá o devido valor porque ele tá indo mal. É, eu acho que Jordan começou a desabrochar na competição, porque por mais que o reality seja exibido pra gente semanalmente, ali a gravação é diariamente, né? Então em uma semana, pra evoluir é mais complicado, mas ele deu uma evoluída, ele conseguiu se soltar mais, como eu até falei, né? As vozes da cabeça dele só conseguiu dar 50% e conseguiu, né, calar 50% e conseguiu entregar mais nas outras provas, porque ele é um participante muito bom pra reality show, né? Esse lado dele delusional é muito bom, e com ele começou com um hate muito grande, né, gente? No começo da temporada. Ele conseguiu reverter, de certa forma, o hate, ele viu que o povo tava fazendo meme que foi tudo, ele tá sabendo engajar em cima disso, e é um segredo que os participantes têm que fazer, né? Tem que saber aproveitar o engajamento, porque o corrida acaba, o engajamento às vezes diminui bastante, né, depois da corrida, e volta só no próximo ano, quando tem corrida de novo, mas ele tá sabendo fazer isso e fazer bem, porque o meme dele, a gente tá viralizando muito, vai ter Jordan, né? Os looks dele, como eu sempre falo, Jordan, independente de ser finalista ou não, ele vai ter que estar lá no Vibra, né? Porque ele tá na temporada. Ele tem que servir algum dos looks que virou meme. Na versão que o povo tá fazendo por IA. Porque vai ser. Gente, ele vai chamar a atenção e vai virar. Vai se falar muito sobre isso. Ele tem a oportunidade de ouro. Mas eu acho que eu gostei que o público, pelo menos, diminuiu muito o hate contra ele. Deviam parar com todo o hate, né? Por sinal. Mas ele conseguiu encontrar o meio termo, sabe? Entre não se estressar muito com o que o público tá falando e conseguir engajar sobre isso de uma forma positiva. Então acho que Jordan é um participante muito bom pra temporada, por mais que eu discorde do double safe que rolou, porque como eu falei, os fins não justificam o meio. Deram sorte que o Jordan conseguiu render algumas coisinhas depois, mas ele podia ter continuado igual na estreia e ter ficado bem linear, né? Mas ele teve seus picos de destaque. Mas é sem dúvida mesmo um dos protagonistas. Eu queria pontuar também que eu acho que os memes dele são melhores. Eu acho que ele é o melhor meme que já passou pelo Corrida, porque ano passado teve a Vini Freire e ela durou só 3 episódios, né? E o povo ficava fazendo o mesmo meme dela, que era aquele do babado e do curso da Vini Freire, né? Que eles toda semana atualizavam o curso dela para que era o tema da prova.
E o Jordan, qualquer prova, ele vira um meme diferente. Então, tipo assim, toda semana a gente tem um novo estático do Jordan, uma nova figurinha, uma nova criação da IA que vai ficando cada vez mais absurda. Aquele vídeo do vestido que vai evoluindo, assim, tipo, começa com um vestido bonito e de repente ele já é um deus da Bíblia, um anjo da Bíblia, sabe? Tipo, com vários olhos e uma coroa e asas. Eu acho, tipo, a coisa mais incrível que poderia ter acontecido para um participante, que é, tipo assim, ele vai ser marcante, porque eu acho que ele conseguiu ser o personagem carismático da temporada em si. A gente tem a Madrinha e a Manilê também, que são pessoas que o público gostou bastante do carisma delas. Mas eu acho que o Jordan vai. Ano que vem, todo mundo vai lembrar do Jordan. Agora vamos falar da quinta colocada, né, pelo histórico geral, que é a Milena. Ela tem uma vitória, um destaque positivo e um flop. E aí, Luiz, o que você acha dela? Porque a Milena é uma das participantes que, se tratando de hate, ele tá lá em cima. Pois é, e eu não entendo esse hate todo na Milena, porque a menina só tá fazendo o papel dela, né? Se ela tá incomodada com algo, ela vai falar. Se ela tá sentindo que as relações ali dentro, né, estão andando mal, ela vai falar. Só que eu acho que o que pega muito é que as pessoas acabam pegando muito pesado com ela. Eu acho ela super talentosa. Tô acompanhando aqui fora também os conteúdos que ela vem fazendo. Acho ela super talentosa. Infelizmente, não me pegou tanto quanto outros participantes. Mas eu gosto muito de assistir a Milena. Eu acho que ela foi sensata em muitas colocações que ela deu. Acho que ela tem desempenhos bons em provas, apesar de não ter sempre o grande destaque. Eu tô até hoje obcecada com aquilo que ela fez no leilão. Inclusive, vou tentar reproduzir, porque eu tenho outra calça aqui que tá furada. Vou fazer a mesma coisa que ela fez lá no leilão. E é isso. A Milena tá lá. Eu acho ela ótima. Não acho que ela, assim, vença, mas eu gosto muito dela. Eu também vou numa linha muito parecida, eu gosto bastante da Milena. Assim, toda vez que aparece na tela, eu sou obrigado a gritar aqui em casa: Ô mulher bonita! Ela é muito linda, além de linda, ela é talentosa também, ela sabe o que que ela faz. Igual a Luísa falou, é uma personagem que não me pegou muito em questão da personalidade dela ali no programa, pelo menos. Eu não sei como é que ela é aqui fora. Mas é uma pessoa que eu gosto de assistir, sabe? Ela tem os motivos dela ali dentro, ela tá sabendo aproveitar bem o programa também. Ela sabe pegar feedback, tipo, implementar ele imediatamente, igual a questão que o Edu falou, dela saber se impor mais, se fazer mais presente nos episódios. A gente viu que ela aplicou isso, assim, no segundo seguinte que foi dito. E ela é esperta, ela é muito esperta, ela é muito talentosa. Só não tive tipo, uma conexão muito forte mesmo, mas também não tenho nada de negativo pra falar sobre ela. Ah, eu concordo com a Neuza, gente. Eu acho que eu nunca tinha visto uma mulher tão bonita na minha vida. Toda vez que a Milena entra, ela está mais bonita do que na outra semana. E, tipo assim, eu não sou de acompanhar muito corrida durante a semana, né? Geralmente eu lembro, nossa, terça-feira tem dia de corrida. E aí eu vejo as pessoas de novo, e aí eu sempre me choco como ela é bonita. Ela é a Barcelos, sabe? Eu fico muito gag. E sobre a Milena na competição, eu acho que ela é um pouco das pessoas que é desfavorecida pelo formato, sabe? Das gravações. De ter gravações diárias. Porque, querendo ou não, é o sexto episódio, eles gravaram isso, sei lá, 5 dias seguidos e talvez teve final de semana e gravou de novo na segunda-feira. E aí o público aqui fora vê isso durante 6 semanas. Então, na cabeça de todo mundo, eles estão arrastando o enredo, eles estão perseguindo uma pessoa e a Milena tá sendo chata na cabeça das pessoas durante semanas. Só que lá foram, tipo, 3 dias de gravação. Obviamente, ela não ia, tipo, ficar de boas com uma pessoa que ela brigou 2 dias atrás e tá ali numa competição com ela, sabe? Tem toda a questão do nervo da flor da pele. Mas eu acho que aqui fora ela vai ser uma das que mais vai ter sucesso, porque eu acho que o conteúdo dela é muito bom. Ela, a maquiagem dela é perfeita, tipo, aqui fora, ela não conseguiu mostrar muito isso lá na primeira prova, mas acho que essa semana ela até conseguiu mostrar que ela sabe sim maquiar bem. Então eu acho que aqui fora, ela vai, assim como o Jordan, eu acho que ela vai ser uma das que vai ter sucesso, até porque ela tem bastante seguidores, ela foi uma das que menos ganhou, mas ela tem já bastante, então eu acho que assim, eu acho que ela vai ser uma das que vai dar mais certo, assim, pelo conteúdo dela, eu acho que ela vai conseguir fazer publi certinho, bonitinho. Acho que o programa vai ser uma coisa positiva para ela, apesar do hate que ela tem sofrido, que eu acho bem justificado, como a Luísa falou, porque eu acho que ela não falou nada de errado até agora.
Eu tenho sentimentos conflitantes com relação a Milena, porque, por exemplo, concordo com tudo que vocês falaram também que ela é belíssima, gente, belíssima, 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 belíssima. Sempre vendo, vocês podem criticar com ela com tudo, mas dizer que ela é feia, jamais, né? Mas eu tenho sentimentos conflitos porque, primeiro, eu gostei do semifecho que ela deu no Edu na parte no plot da blogueirinha, né? Do personagem da blogueirinha, como a gente falou aqui até no dia que a gente gravou. Foi até um tweet meu que ficou viral na época. Obrigado a todo mundo que viralizou, né? Porque eu pude postar o link do podcast pra engajar mais. Mas eu acho que ela não soube dosar o tom de como se comprometer com a competição. Eu acho que ela às vezes foi muito over, porque ela transformou. Eu sei que ela tem um ranço da Mad, que ela tretaram, mas ela transformou a coisa da blogueirinha numa proporção muito maior do que poderia ter tomado. Eu acho que ela poderia ter ido um pouco mais devagar. Eu acho que a necessidade dela de mostrar serviço, já que foi cobrada tanto, né, de posicionamento, de coisa na competição, a fez com que ela exagerasse nessas reações dela. Por isso pegou todo mundo de surpresa, porque a gente tava numa semana que a Milena tava quietinha, tava falando uma coisa ou outra, ok. Se ela tivesse levado essa rivalidade com a Mad, por exemplo, a banho-maria, tipo, falar que não tá descontente aqui, não, mas no programa seguinte ela já tava, nossa, rivais, e ficou, não, gente, foi o quê? Por causa de um papel que não foi dado pra ela, né? Então acho que destoou disso. A gente sabe que público de reality show, a gente tem que tratar como crianças do primário, né? Na grande maioria. Ainda tem que pegar na mão, tem que explicar, e mesmo assim ainda vão entender o que quiserem, ainda vão distorcer muitas coisas e vão acusar pessoas de coisas que não estão acontecendo, né? Mas eu acho que ela tinha que saber dosar nisso, porque acabou botando a trajetória dela em xeque e não tendo a coisa tão clean. Que nem, por exemplo, o esporro que ela levou da Camila Pudim, né, nesse episódio, que ainda falo do episódio daqui a pouco. Em si, eu acho que mostrou que quando a gente tem ranço da pessoa, como diria a Anitta, né, gente? Depois que o ranço instala, né? Mas quando a gente tem ranço de alguém, tá numa competição, eu acho que tem que saber controlar um pouco pra não ficar too much, não ficar over. Então acho que o problema da Milena, com a trajetória dela no corrida, foi isso. Tentar fazer demais quando ela poderia estar fazendo um pouco de menos nessa questão de compromissos e etc. Mas é belíssima, é talentosa, e como isso, que ela tá ganhando pouco seguidor, mas ela tem muitos seguidores. Acho que ela souber dosar, gente, porque o povo tá com hate, que eu acho curioso, porque tem gente que faz coisas que são muito problemáticas e o povo não pontua. Tenta usar o que a Milena fez, ou a Barcelos, por exemplo, pra passar um pano pra média, né, como eu tô falando agora, dando nome aos bois. Gente, dois errados não fazem um certo. Tá pra dizer que duas pessoas estão erradas sem tomar o lado de ninguém, né? Diz assim, eu gosto de fulano, mas ela realmente errou. Eu gosto de Beltrame, ela realmente errou. Porque, por exemplo, da Milena eu gosto da Milena, mas hoje em dia eu gosto menos dela do que eu gostava na estreia, porque ela não deixou a jornada dela ser sobre ela. Ela acabou indo pro lado de uma rivalidade que, pra mim, não teve a proporção que ela quis implantar na competição. Vamos chegar agora para uma participante que é uma das queridinhas do público, porque carisma é o sobrenome dela. Que é quem? É a nossa madruxa, é a madrinha, que está em quarto lugar, que ela tem uma vitória, 2 destaques positivos e um flop. E aí, Luizucha, o que você tá achando da nossa madruxa? Primeiramente, adoro ser afilhada da madrinha. Que mulher, sabe? Ela chega no ambiente, ela já traz todo o carisma, ela já deixa o momento mais leve. A gente viu que na temporada foi um pouco complicado aí lidar com algumas questões. Só que quando a madrinha entra em cena, às vezes não precisa nem aparecer o rosto dela. Só de a gente ouvir a voz, a gente já se sente acolhido. E, assim, eu vou ser sincera, no começo eu fiquei um pouco confusa de ter uma criadora de conteúdo do nicho de comida no Corrida das Blogueiras. É uma coisa inédita. Não lembro de ter visto ninguém fazendo o que a madrinha faz no programa antes, mas eu acho que é justamente essa a graça, sabe? Ela mostrou que ela não é só a pessoa que vai comprar comida e fazer vídeo sobre isso. Ela tem muitos outros talentos, ela tem muitas outras habilidades. Além do que, ela é super carismática. Então, eu só tenho elogios para a madrinha. No meu coração, ela tá no final e é sobre isso. Ai, gente, bora aclamar! Gente, a madrinha, ela é tudo, sabe? A madrinha, ela é uma pessoa que eu quero ver em todos os episódios de todas as temporadas de Corrida das Blogueiras. Eu quero que regravem as temporadas antigas pra gente retroativamente ter a madrinha lá também. Ela não precisa competir, ela não precisa ganhar. Eu quero que ela esteja lá pra gerar entretenimento, pra eu ver ela na tela da minha televisão. Porque, assim, carisma pra dar, pra vender, pra alugar. Ela é tudo, sabe? Eu tenho gostado muito de assistir ela durante a temporada. Ela entregando nas provas ou não, tipo, a presença dela ali pra poder dar os 2 centavos dela, pra ela dar um comentário. Acho que já vale a pena pra gente assistir, sabe? Então, assim, Ai, eu fico sem palavras pra poder continuar elogiando a madrinha, porque
é, sinceramente, uma das pessoas da corrida, tipo, de todas as temporadas que eu mais consegui me afeiçoar de graça e mais rápido. E então, assim, eu só desejo tudo de mais incrível pra ela. Eu quero que ela ganhe, obviamente, quero que ela vá pra final. Mas, ai, no fundo eu só quero que a madrinha seja feliz. Ai, gente, terei que falar da minha amiga pessoal, que é a madrinha. Eu contei isso pro Rich no off, né? Mas, tipo assim, a madrinha é da cidade aqui do lado da minha. Eu moro em Presidente Prudente e ela morava em Alfredo Marcondes, né? E a gente fez curso pré-vestibular junto. E na primeira vez que a madrinha se montou e ela começou a tocar de DJ foi na boate aqui de Prudente, né? Então eu vi a madrinha direto até ela mudar para Curitiba. E depois ela virou criadora de conteúdo de comida, né? Mudou um pouco o nicho dela. E aí eu não seguia mais ela, né? Depois que ela começou a fazer esse conteúdo. E ela nem deve lembrar de mim também, mas a gente fazia o pré-vestibular junto, né? Na Unesp. E aí, assim, gente, a madrinha sempre foi esse tipo de pessoa, sempre foi carismática. Onde ela chegava, ela sempre foi um simpática, sempre foi um amor de pessoa. Ela sempre foi muito educada. Nunca conheci, eu acho que alguém tão carismático que nem a madrinha. Então, quando ela entrou no corrida, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que ela ia conseguir bem nas provas, tipo assim, se eles tivessem que fazer uma prova de apresentação que nem teve no passado do Dia TV, o Public Secrets que nem foi. Mas ela acabou dando uns deslizes ali que eu acho que ela não treinou muito cola quente, ou ela só tentou treinar um pouco quando ela decidiu entrar no programa e não deu muito certo, porque todo mundo já sabia fazer mais que ela. E aí, tipo assim, dá um pouco de dó, porque eu sei que ela é uma maquiadora boa, porque ela sempre se maquiou, ela sempre fez drag, né? Tipo, ali por volta de 2018, 2019, a madrinha já fazia drag dela. Mas eu acho que ela sempre fez uma make mais pra noite, assim, pra boate mesmo. Então eu acho que ela não tem a finesse que os outros participantes têm, porque esse ano a gente entrou com maquiadores muito bons, né? Tipo, a Milena, a Giovanna, a Barcelos, a Média, a Kitty. Então, tipo assim, tem muita gente do nicho de maquiagem, mas eu acho que ela não fica tão atrás. E eu queria muito, que nem o Neuza falou, tipo assim, eu queria muito que ela tivesse nas outras temporadas todas, mas nem como participante, talvez como jurada, sabe? Porque eu acho que ela é mais carismática que talvez que a blogueirinha fazendo o personagem ali da jurada chata. Eu ia preferir ver a madrinha, tipo assim, dando fecho em todo mundo, mas com carisma e fazendo trocadilhos. E assim, amo demais ela e eu queria muito que ela não saísse nesse episódio e que ela conseguisse chegar na final, mas se ela não chegar, que ela fosse pelo menos a Miss Simpatia, que todo mundo começasse a seguir muito ela, porque eu acho que ela não tá ali entre os mais seguidos ainda também. Eu acho curioso porque engraçado que foi tanta gente do nicho de maquiagem, teve aquele primeiro episódio maravilhoso, né? Sim. Foi lindo, com o mesmo nicho de maquiagem. E o engraçado é que, assim, a madrinha, ela queria mudar a visão que o povo tem dela, né? A questão de conteúdo da comida e tudo. E ela venceu uma prova com comida, né? Mas eu acho que ela é um caso que mostra muito gente, que carisma é a arma mais poderosa do mundo. Porque ela tem carisma. Ela não precisa estar metida em barraco. Ela só precisa botar uma frase, botar uma presença que você já sente. E, assim, a madrinha é aquela participante que eu gosto de graça. Acho que tirando a Kitty, que é a minha favorita dessa temporada, eu tava até falando em off, a outra pessoa que eu mobilizaria pra votar, uma delas seria a madrinha, até o Jordan, mas madrinha em si também, porque madrinha é uma pessoa e é uma personalidade muito cativante. E isso é muito bom, que numa temporada que temos polêmicas, polêmicas assim, falando eu não tenho nem informação sobre isso, mas assim, a nível de marcas, por exemplo, madrinha é uma pessoa que é muito fácil de atrair, né, assim, de dizer, olha, vamos chamar ela pra fazer uma publi, porque ela não tem polêmica, ela tem um apelo bom com o público gosta dela, ela tem carisma, né? Eu tivesse uma marca, um dos primeiros nomes que eu pensaria em chamar essa temporada seria a madrinha, né? Porque assim, eu não quero me envolver em polêmica nenhuma, quero ver assim, mas quero um fandom um pouco mais tranquilo, vou com a madrinha. Eu pensaria assim, mas acho que ela tem muitas dificuldades nos outros quesitos, né? Que mostrou até agora na temporada, principalmente nesse episódio a gente viu bastante ela dar uma derrapada, mas eu acho que ela, sem dúvidas, é um personagem marcante, né? Foi uma pessoa que marcou muito a gente nessa temporada, que a temporada nem acabou ainda, mas certeza que quando perguntarem da corrida desse ano, a gente vai lembrar da madrinha logo de cara. Agora vamos chegar ao pódio, né? Do corrida com base em rankings, que é uma roça com 3 blogueiras, né? Nós temos em terceiro lugar a Barcelos, que tem uma vitória, 3 destaques positivos e um flop. E aí, Luiz, o que você está achando da Barcelos, minha conterrânea aqui da Paraíba, que tá, antes de pegar esse flop dessa semana, tá vindo uma crescente bem boa. Eu adoro a Barcelos. Eu adoro a Barcelos, assim como a gente estava falando da Milena. Que mulher bonita. Eu queria ser a Barcelos, gente, de verdade. Eu adoro as maquiagens que ela traz, os looks que ela tá trazendo também. E também as entregas que ela tá tendo no programa.
Eu acho que ela tá sabendo se posicionar também. Tá levando o chapisco da creche também, assim como a Milena também levou. Mas a Barcelos é aquele tipo de pessoa que ela não precisa fazer muita estripulia para ganhar, sabe, a atenção das pessoas. Então, é uma pessoa também que me cativou logo desde o começo. Ela é belíssima, ela é muito competente no que ela faz. E eu estou muito ansiosa para ver o que vem pela frente aí na criação de conteúdo dela também, fora o programa. Eu cheguei até a postar uma foto desse flop dessa semana, falando que tá top, né, de participante. Ela tá nele. É maravilhosa, gente. Eu sou muito feliz por ter conhecido o trabalho da Barcelos. Gente, a Barcelos, se ela não fosse paraibana, eu diria que ela é mineira, porque ela veio comendo ali pelos cantos, ela passou um pouquinho mais despercebida no começo da temporada, e não necessariamente de uma forma negativa, igual a Luísa falou, ela é extremamente talentosa, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela entrega nas provas, visto o desempenho dela. Mas ela é uma pessoa que veio um pouquinho mais apagadinha ali no começo, mas ela também tá sabendo ocupar o espaço dela agora, ela tá sabendo se impor mais, ela tá sabendo entregar um pouquinho mais de reality, né? Que é a bagaceira mesmo, que é o entretenimento, que é barraco. Então, assim, é outra pessoa que eu também tô gostando muito de assistir. Ou mulher bonita também, sabe? Aquela pessoa que dá gosto da gente ver na tela. Então, Barcelos, pra mim, ela é talento, é coxas fartas e opiniões corretas. Tô amando ver a querida. Ai, gente, assim como os fãs da Mad defendem ela porque eles querem dar pra Mad, eu defendo a Barcelos porque eu quero dar pra ela. Porque assim, ela faz eu questionar tudo que eu já pensei na minha vida, porque quando ela aparece, todo episódio, tipo, teve, acho que foi no segundo episódio, que no primeiro ela tava tipo assim, ai, super garotinha, super nhanhanhã, e aí no segundo episódio ela já chegou extremamente belíssima, com um shortão e uma camisetona, assim, que eu fiquei assim, gente, de onde que essa mulher belíssima saiu que eu não tinha visto semana passada? Então, assim, eu acho que ela é maravilhosa, né? Como criadora de conteúdo também foi uma das que eu comecei a dar uma acompanhada assim, porque eu não conhecia ela antes do programa. Então, assim como a Milena, eu achei que ela tem um conteúdo de extrema qualidade, mas que eu acho que talvez ela não estava conseguindo mostrar muito no programa, né? Porque ela estava vindo um pouco assim no safe ali, meio para baixo, e aí de repente ela começou a ter os destaques, e só essa semana que ela foi pro flop. Tanto que eles pontuaram isso, né? Que, tipo, ela tinha sido a única pessoa a não ir pro flop ainda porque ela entrega sempre bem nas provas. Então eu acho que quanto competidora, ela é muito boa porque ela começou também a se posicionar. E aí o povo fica, tipo assim, pegou o estigma de que ela era planta, né? Ela mesma se chamou de planta em alguns lounges. Mas, tipo assim, ela já não é mais uma planta no programa. Tipo assim, acho que o pessoal que era planta já saiu e agora não sobrou mais ninguém que é planta. E ela, assim, conseguiu se posicionar super, só que infelizmente o público comprou ódio dela, assim, de uma forma desproporcional, né? Tipo, que nem o tweet que eu fiz, né? Retweetando lá o que a mulher da GTV falou sobre as pessoas se sentirem confortáveis de atacar ela, que é uma mulher nordestina. E tipo assim, eu falei assim, gente, ela tá recebendo mais hate do que a pessoa que foi xenofóbica com ela. E eu acho isso um absurdo, porque quando você entra, não que a Mad mereça, obviamente, mas se você entra nos comentários de qualquer post da Mad no Twitter e no Instagram, ela não leva um terço do hate que você entra nos comentários da Milene e da Barcelos toda semana. Então, tipo assim, ela tá sendo extremamente atacada. Eu espero realmente que a gata esteja assim com o psicológico em dia, que ela aguente firme até a final e que depois do programa ela só venha colher bons frutos, porque infelizmente do público do corrida ela tá só, tipo assim, uma bolha assim, tenta defender ela, mas a esmagadora maioria das pessoas pegou um ódio dela assim que não faz sentido porque ela não cometeu nenhum crime, né? E a Barcelos realmente começou bem caladinha, né? Começou bem parada. Assim, e antes de mais nada, eu vou usar esse sotaque sim, gravando podcast, né? Mas ela começou caladinha, começou assim, eu tava até falando que ela deveria soltar mais, até falei assim, gente, eu não vou dar a cartada aqui, ela é do meu estado tão cedo, porque ela tem que se soltar mais, né? E infelizmente, quando eu tive que falar da gente ser do mesmo estado, foi num plot que aconteceu, e ela se soltou mais, como a gente fala, se soltar em dia, gente, é complicado, se soltar durante gravações de semanas, se soltar no Big Brother, né, que é 3 meses, algumas pessoas começam um plantinho e depois vão se soltando, é uma coisa. Outra coisa é corrida, como eu falei antes, né, você se soltar, tem que se soltar em 24 horas, tá gravando outro episódio, tem que estar com energia lá em cima, e é isso, entrega carisma, entrega prova, e entretenimento, né? Nem todo mundo consegue entregar tudo, tem gente que não consegue entregar nada, mas pra reality show tem que conseguir entregar tudo. Nem todo mundo consegue ser uma Dakota Monteiro, né? Mas tem que entregar.
E o curioso é que, como o Pedro falou isso do hate que ela recebe, é porque, assim, infelizmente, existe aquele movimento que tem do reality show, né? Quando temos um grande favorito ou favorita, se você tá do lado dele, você é a melhor pessoa do mundo. Se você tá contra ele, você é a pior pessoa do mundo, né? E eu acho, como eu falei que o da Milena foi desproporcional, eu não acho o da Barcelos desproporcional como algumas pessoas pontuam. Eu já vi Twitter, eu até respondi um Twitter ontem falando isso. Eu não sei, eu não me lembro o nome da pessoa pra falar disso, né, gente? Porque eu trabalho com nomes aqui no podcast. Mas dizendo assim, ela comprou uma briga da Milena. Gente, ela não comprou uma briga da Milena. Deixa eu falar assim com o meu local de fala, gente. Quando falam no sotaque da gente, no tom que falaram do da Barcelos, a gente fica doído, a gente fica assim. Que eu já gravei podcast, eu fui convidado pra um podcast que uma pessoa até falou do meu sotaque, meu mood mudou completamente, né? Naquele episódio, nunca mais eu voltei naquele podcast quando me chamou de novo. Mas é entendível, gente, o ranço da Barcelos na MED tá na proporção que tá. Porque, como eu falei, não é um ranço que tá perdurando, gente, 2 meses de corrida. É um ranço que tá durando 4 dias de gravação, né? Tem tá indo pro 6º episódio, gente, 6 dias de gravação. Então é uma coisa que não muda de uma hora pra outra, né? E é uma coisa que aqui fora, por exemplo, ainda piora, porque quando a Mad fez aquele texto, piorou a situação mais ainda. Mas eu acho que o público fica falando isso, eu digo, é porque o público não sente isso, né? E tira desproporcional demais, porque ela é talentosa e ela vem se soltando e ela vem lutando as batalhas delas e eu acho que ela tá bem. Ela não é minha favorita, mas eu acho ela muito talentosa e ela se daria bem como, eu acho que o Pedro falou da menina do formato do programa, se fosse um formato longo de 3 meses, eu acho que a Barcelos seria uma que evoluiria bastante também, mas eu acho que ela foi desabrochando no momento certo. Né? Eu acho que o público só deveria começar a fazer assim. Eu tenho um recado pros fãs da média. Eu acho que não escutam a gente, né? Porque que nem quando fãs de Renato não escutavam a gente no Big Brother, né? Fãs do Arthur Aguiar não escutavam a gente naquele ano. Assim, eu tenho um recado assim. Se vocês não gostam da pessoa, ok, mas não cai dedo e não cai juízo se reconhecer o talento da pessoa. Porque daqui a pouco a gente vai falar da média, a gente tem muita coisa pra falar dela, mas também tem muita coisa pra reconhecer dela, né? Então, assim, a gente pode criticar algumas coisas, sendo justas, não partindo pra crimes nem nada, mas também pode reconhecer que a pessoa tem talento, porque fica pensando, não tem talento nenhum, vai fulano vai sair, vai continuar Milena e Barcelos, gente, todo mundo talentoso ali, teve gente que tá saindo porque realmente mereceu sair, vai dizer que não mereceu sair, né? Não teve injustiças nessa temporada assim, no sentido de pessoas que realmente foram muito boas e foram eliminadas por causa disso, não teve, mas a Barcelos é assim talentosa, só acho que faltou ela brilhar mais desde o começo, porque ela tinha como ter brilhado na prova da maquiagem, que é uma parada dela, mas infelizmente ali foi difícil de ter brilho. Foi todo mundo ofuscado por nada, né? Porque não teve ninguém que foi oh my god, que coisa maravilhosa. Agora vamos pro top 2, né, gente? Porque vai ter drag no top 2 sim. Estamos aqui no Drag Race Brasil 3, né, em forma de corrida, que todo mundo que tá assistindo Corridas Blogueiras sabe, né? Que vai ser Kit em segundo e Mad em primeiro, mas a Kit tá em segundo lugar, gente, com 2 vitórias, 2 destaques positivos e 2 flops. E eu sei aqui que eu vou começar com a Luísa, que é do mundinho Kawakuber, né, Luísa? E aí, o que você tá achando da participação da nossa querida Kitty, que eu já sei que o convite aqui ao vivo pra Kitty vir aqui no podcast gravar com a gente. Agora eu posso dizer que vou falar da minha amiga pessoal, Kitty Kawakubo. Gente, ela pra mim é o momento, desde antes dela entrar no programa. Eu acompanho a Kitty desde a participação dela no TNT Drag e eu já conheci ela de antes disso, né? Já tinha ouvido falar o nome da Kitty. E ela tá entregando exatamente tudo que eu esperava dela, sabe? Eu não esperava nada menos do que ela serviu até o momento. Acho que a Kitty conseguiu ali ter o momento dela. Ela, sem dúvidas, criou a maior narrativa do programa. Eu acho que é a culpa dela o fato de eu ter que fazer vídeo toda semana falando que não é corrida das roteiristas, não é corrida das autores, então parem de dar narrativa para os outros, porque ela deu a narrativa, o povo correu com a narrativa, ela tentou fazer ali o recálculo de rota, mas enfim, a Kitty é muito talentosa, ela é muito gente boa, ela é maravilhosa, perfeita e é a minha escolha de winner, então aqui em casa somos todos Kawakubers. Eu e minhas bonecas estaremos na final, torcendo pela Kitty, votando sem parar. Eu faço da Luísa. Faço da Luísa. Eu faço as palavras da Luísa as minhas também. Eu sou apaixonado pela Kitty. Eu já conheci o trabalho dela aqui fora de antes. E também é minha escolha pra vencer o programa. A gente. Não é à toa que ela tá em segundo lugar, então ela tem tido um desempenho muito bom ao longo da temporada. E todas as vezes que ela teve algum deslize, a gente viu que não era falta de talento, não era falta de saber o que fazer, era questão de nervosismo mesmo. Então, assim, eu acho ela extremamente talentosa, extremamente carismática, muito inteligente, que é uma daquelas pessoas que eu gosto de ver falando, que ela
ela sabe muito bem o caminho dela ali entre as palavras. Então, assim, eu tenho muito gosto de ver ela em reality show, muito gosto de ver ela em televisão. Então, assim, tô torcendo muito, muito, muito pra ela e protagonista da temporada, né, amores? Tá entregando o protagonismo desde o primeiro episódio e vai entregar até o último, que eu não tenho dúvida. Então, a Kitty era uma pessoa assim que eu não conhecia antes do programa, né, a drag dela. E conhecendo ela durante o programa, assim, eu fui uma das pessoas que foi convertida, né? Tipo, que antes eu não gostava muito, não me simpatizei muito com ela, acho que só no primeiro episódio. E do segundo até esse sexto, assim, pra mim ela é a winner da temporada, melhor personagem, melhor pessoa também. Seguir ela nas redes sociais é maravilhoso. Eu adoro qualquer foto que ela posta com alguém e fala que já ficou com a pessoa. Eu adoro acompanhar ela aqui fora, tipo assim. Eu acho que a Kitty, dentro do programa, foi uma das que conseguiu fazer o que é importante para o Corrida das Blogueiras, que é você fazer uma narrativa e você também entregar nas provas. Porque eu senti um pouco falta disso na Milene e na Barcelos, de mostrar o quão boa elas são, além de entregar uma narrativa boa. E o Jordan também. Então, tipo assim, eu acho que a Kitty foi a que entregou a narrativa, mas ela também entregou nas provas. As duas provas que ela ganhou, ela mereceu muito ganhar. Tipo, tanto da novela quanto da Cola Quente, ela entregou demais. E assim, as duas vezes que ela foi pro flop, que foi uma que a Mad mandou ela pro flop que ela não merecia, e a dessa semana que, tipo assim, Paredão das Blogueiras eu acho injusto todo ano, eu sempre falo isso aqui em casa, que o Paredão das Blogueiras mandar todo mundo que não ganhou pro flop é um absurdo, porque você manda 4 pessoas pra um flop e às vezes ela nem merecia. Eu lembro que na quinta temporada ela saiu e ela foi boa na prova, só que no flop ela foi, tipo, média e mandaram ela embora. E era o primeiro flop dela. Então eu fiquei morrendo de medo de acontecer com a Barcelos ou com a Kitty nesse paredão das blogueiras. Graças a Deus as duas se salvaram. Mas, tipo assim, eu acho que ela tem grandes chances de ganhar, porque o público, ela é a mais seguida, né? Pelo que eu vi no Instagram, ela foi a que mais ganhou seguidores desde que começou a temporada, porque eu acho que as pessoas foram entendendo o jeitinho dela. Meio Carol com K, sabe? Ela conseguiu reverter todo o hate que ela recebeu nas 2 primeiras semanas, a de repente a todo mundo secar a Clubber. E acho que assim, o carisma dela é aquela coisa contagiante, sabe? Eu acho que as pessoas se identificam com ela, porque quando você vê uma pessoa que é chata ali no ambiente, você vai sim se incomodar com ela, e depois você vai ver que, tipo, às vezes, ai, ela nem é tão ruim assim, sabe? Que nem ela recalculou. Não sei se ela recalculou a rota mesmo, ou se ela só se irritou com a Mad por um momento e depois ela pensou, tipo assim, ah, ela é desse jeito mesmo, ela não vai mudar aqui em uma semana de gravação. Então eu não vou ficar pegando no pé dela, porque eu já vi que ela só sabe falar esse tipo de coisa e eu vou viver o meu jogo. Ela soube transformar a narrativa dela em sobre ela. Eu acho que ela é muito inteligente e se ela ganhar, acho que vai ser muito merecido. A Kitty é a minha favorita, como eu já falei, e eu acho que o maior defeito da Kitty, a maior crítica que eu tenho pra ela, foi ela implicar com a Mary de cara, porque isso ditou muita coisa da temporada, né? Então fica a dica, gente, pra próximas temporadas, não impliquem tanto de cara assim ainda não, né? Depois, porque como falei, fã de reality show, 80% do público, quase 90%, é complicado. Mas eu gosto da Kitty porque a Kitty, quando vai debater alguma coisa, eu sempre falei isso várias vezes nas redes sociais, falei aqui no podcast, ela sabe muito bem usar as palavras. Ela sabe muito bem quando ela vai falar com a pessoa, sabe assim, eu sei que é sua opinião, eu respeito sua opinião, mas minha opinião é essa, eu sei que eu estava errada, mas eu fiz isso, isso e isso. Então eu acho que ela consegue conduzir um debate muito bem, né, sabe? Quando ela é o foco do debate, ela consegue conduzir muito bem e ela é muito boa para reality show, que ela tem umas sacadas boas. O público, alguns não vão valorizar tanto, como falei, porque essa temporada já tem vencedora, né? Eu não concordo tanto com o Pedro que a Kitty vai ganhar, tem chance de ganhar, porque Dakota Monteiro é mais seguida que Paloma, e quem venceu foi Paloma. Porque eu acho que as pessoas têm que ver de onde tá vindo esses seguidores, e se esses seguidores são de pessoas que votam, né? Porque, por exemplo, tem participante aí que eu posso gostar, mas se vier na final, não vou votar em ninguém, né? Depende da configuração da final, por exemplo. Não, eu entendo que a creche pode passar o dia inteiro votando e vai transformar a bicha lá na winner mesmo. Mas, tipo assim, se convertesse os seguidores em talvez votos, acho que a Kitty tinha chance. E ainda mais porque nesse ano pode ser quase um mês de votação, né? Tem como ser, gente, mais um mês de votação, que o Diva Depressão já deixou claro que dia 16 é as parte 2 da semifinal e vai ter episódios especiais. Os episódios especiais não é episódio que elimina ninguém, né? Já vai ter os finalistas decretados, o que é uma pena, gente, porque ano passado o melhor episódio da temporada foi em pleno Natal, né? Do episódio da Trapaça. Foi simplesmente edição de colecionador. Mas assim, voltando pra Kitty, maravilhosa. Tem carisma, consegue entregar reality, entregou em boas provas, ela merecia até mais destaques, por sinal. Não mereceu o flop que caiu, mas foi questão de reality show, gente, é aquela coisa. Ela na semana seguinte conseguiu dar o troco, reality TV.
Eu acho que a Manilê falava tanto em reality material, mas eu acho que os reality materials estão vindo tudo do top 6 aqui, quem tá comentando até agora. Porque a Kitty, pra mim, seria uma ótima vencedora por corrida. Até porque, gente, é bom ter uma drag que vai, na teoria, continuar montando-se de drag, né? Quando vencer. Porque ela, que é agora apenas Vitor, né? Não tá. A Mad não foi montada nenhuma vez, e então você vai ter uma drag que seja uma drag que fique montada, né? Pelo menos mais uns 2, 3 meses, né, Kitty Kawakubo? Mas é muito boa, eu gosto dela como participante e espero que ela consiga reverter ainda mais um hate que ainda respinga nela, porque, né, tem lounge da blogueira na quinta, esse episódio sai na quinta, a gente não vê, não comenta o lounge no dia que ele sai, né? Mas, como eu falei, é uma temporada que já tá muito predestinada, né, aos lados que o público toma, independente do que acontecer daqui pra frente nessa reta final, mas eu quero muito que a Kitty esteja na final, ela merece uma final. Merece uma final. As drags dessa temporada merecem uma final, a Kitty e a Mad, querendo ou não. E aproveitei pra falar isso, né, porque agora nós fala dela, que é a recordista de vitórias do Corridas Blogueira, que fez só um asterisco, gente. Gente, considerem Paloma uma das maiores vencedoras também, porque ela venceu a repescagem. Não vamos dar uma de Masterchef aqui, não, que ignora quem vence a repescagem, porque repescagem, gente, é uma vitória. Porque tem que vencer em uma prova com outros competidores. Então, se voltou pra competição vencendo, venceu uma prova. Mas vamos lá, que a Mad pra ela não tem meio termo. Mad ser salva não existe. Ou ela venceu, que teve 4 vitórias, ou ela foi pro flop, que teve 2 flops, e a gente tá falando isso em 6 episódios. E aí, Luísa, porque o tópico Mad é um tópico bem complicado de se comentar, porque você não pode criticar muito. Mas aí, Luísa, você tá com 5 semanas acumulada. O que você acha da nossa potencial winner da temporada? Tópico sensível, mas eu vou ter que cutucar umas feridas aqui. Foi até o que eu parei no meu último vídeo, né, que foi resenhando o episódio 5, que pra mim não entra na cabeça uma pessoa que é tão talentosa, tem um trabalho tão bonito e, assim, é realmente muito competente no que faz, mas não entra na minha cabeça uma pessoa chegar num programa e se comportar dessa maneira, sabe? Não se importa com os outros, no sentido de, cara, Barcelos falou desde o primeiro momento que ela era paraibana e, mesmo assim, teve todo o rolê da Mad de falar do sotaque. Não presta atenção na forma como tá tratando os colegas. Eu entendo que se eu estou num programa que eu quero vencer, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor, mas isso não significa que eu não possa criar relações com as pessoas ou manter uma convivência ali minimamente amigável para passar esses dias, né, de gravação e também tem o pós e tudo mais. Então, eu acho que todos os chapiscos que a Mad levou foram merecidíssimos, mas eu também achei legal que no episódio 5 o Edu tirou aquele momento para falar um pouco sobre essas semelhanças, né, que eles acabam tendo de início de carreira e como é que as coisas estão agora, que a pessoa tem o direito de evoluir e tudo mais. Então, eu acho que o meu balanço da média fica esse, sabe? É uma pessoa super talentosa. No começo do programa, eu realmente não tinha nada contra. Hoje em dia, eu posso dizer que eu não tenho nada a favor também. Mas precisa melhorar um pouquinho, né? Precisa melhorar um pouquinho, até porque foi até uma coisa que o Jordan falou. O Corrida das Blogueiras é voto popular. Infelizmente, a Mad já conquistou a Flash, deve ganhar a temporada mesmo. Só que para você se manter numa carreira de criador de conteúdo, você tem que ter carisma, você tem que ter cuidado realmente, né? Se importar com o seu público. Então eu acho que a Mad precisa rever isso daí para ela ter uma carreira longeva, quem sabe até converter alguns haters, uma galera que não vai muito com a cara dela. E eu desejo bem, porém bem longe de mim. Eu também concordo com a Luísa. Eu acho que a média ela tem muito potencial de converter os haters, sim, de ter essa evolução pessoal. Até então, no programa, é uma pessoa que eu não me conectei nem um pouco. Acho que até a Luísa comentou um pouco lá no começo. Se eu tivesse nessa temporada, eu teria apertado o botão de desistência, porque a personalidade que ela demonstrou ali no programa, eu não ia ter muita paciência de continuar convivendo num confinamento, numa situação muito tensa, igual é o programa. Então, assim, em 20 minutos de convivência, eu ia apertar um botão de desistência e ia sair dali. É inegável o quanto que ela é talentosa. Todas as provas que ela venceu foi super merecido. Ela, igual eu falei da Barcelos também, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela tem domínio da arte dela, das habilidades dela. Porém, a questão da personalidade, a questão da interação com outras pessoas é uma coisa que você tem
que trabalhar se você quer entrar num ramo de comunicação. Se você quer ter sucesso enquanto blogueira, você ter uma convivência boa com as pessoas é chave, sabe? Então, você entrar num ambiente com outras pessoas, essa interação, ela é indispensável. E você conseguir deixar um gosto amargo na boca de todo mundo é algo a se pensar se você pode estar, talvez, no lado errado da história. Então, assim, tô gostando bastante das dicas que os meninos estão dando pra Mad. Eu acho que são coisas muito pertinentes, são coisas que ela precisa aprender, são coisas que eu espero que ela esteja disposta a aprender, porque se ela combinar o talento que ela tem com o que ela ainda pode desenvolver em questão de convivência, ela tem potencial para ser tipo uma das maiores criadoras do Brasil. Mas é uma coisa que realmente tem que ser prestado bastante atenção. Ai, gente, eu me sinto mal de discordar de algumas coisas, porque assim, a minha questão com a Mad não é nem a questão dela em si, a Mad como pessoa, como criadora de conteúdo, porque querendo ou não, a gente sabe, né, que quando uma pessoa que a gente detesta serve, a gente fica com ranço mesmo, né? Então, tipo assim, ela ter 4 wins nesse ponto, tipo, eu não concordo com o win dela da Night of Cola Quente, por exemplo, mas todos os outros foram muito merecidos. E o da Night of Cola Quente eu acho que é porque, tipo, a Kitty merecia sozinha. Eu acho que não precisava ser um win duplo. Porque eu acho que o da Kitty tinha, tipo, muito mais referências e tudo mais, mais bem construído, mas deu mais trabalho de se fazer. Mas ela, tipo assim, fez um bom trabalho também. Então, assim, ela só entregou muito a um nível alto, tipo, comparado aos outros participantes. E nos 2 flops que ela foi, ela mereceu muito ir pro flop. Então, tipo assim, na novela, ela foi a pior pessoa da novela. Eu acho que o Jordan ter ido direto pro flop naquele foi um crime. E no outro que ela foi da pública, ela foi direto também. Ela foi muito criminosa também ali contra os veganos e tudo mais. Então, assim, ela conseguiu ser ponto de destaque em todos os episódios e em todos os lounges. Então, assim, que ela é inteligente é inegável, que ela é talentosa é inegável. Mas o que me irrita nela não é ela, é as coisas em volta, é os fãs dela, é que nem, tipo assim, será que Jesus é chato ou é os fãs? Será que a Taylor Swift é chata ou é os fãs? E eu sinto a média a mesma coisa, sabe? Tipo assim, eu acho que se não tivesse essa fanbase tóxica em volta dela, talvez eu gostasse mais dela. E assim, os participantes chamando a atenção dela, os apresentadores também, eu acho que eles acabaram pesando o rolê também. Tipo assim, talvez a Milena pesou demais em ficar chamando a atenção dela. A Kitty também tava pesando um pouco ali no início. E os apresentadores, tipo assim, no episódio da Public Secrets, eu concordei super, né? O Edu se viu ali na Mad. A Nathalie até pediu desculpa também, porque querendo ou não, ela não cometeu, assim, não matou alguém na publicidade dela, né? Ela foi sem noção. Mas assim, eu acho que, ok, entendo eles chamarem a atenção dela ali. Só que aí no episódio dessa semana, por exemplo, eu acho que faltou uma inteligência da produção ou dos meninos de não colocar os comentários tanto do Edu quanto da Camila Pudim chamando a atenção da Mad de novo. Sabe, tipo assim, vendo a repercussão que tava, eu acho que dava tempo deles editarem e tirarem a Camila falando pra Milena aquela questão do ranço, porque acho que só serviu pra voltar o hate na Milena e colocar a Mad como coitada. E o Edu, tipo assim, dando um comeback ali pra ela de novo. Acho que não precisava ficar parecendo que os apresentadores talvez estejam se intrometendo um pouco ali, além do competitivo. Então, assim, isso só deu mais arma. Tipo, é que hoje eu não vi tantos comentários do Corrida, porque eu tava vendo outras coisas mais importantes, assim, mas, tipo assim, toda semana, todo dia, a Mad é conteúdo. É, tipo assim, os participantes transformaram ela nisso, os apresentadores transformaram ela nisso, e ela foi inteligente de pegar toda a narrativa pra ela. Só que eu acho que estraga um pouco o programa, essa bebetização do povo ter agarrado ela na primeira semana e não largado o osso, e transformado a temporada sobre ela, sabe? Eu acho que nenhuma das outras 6 temporadas foi só sobre uma pessoa. E essa temporada, por mais que a gente tenha, que nem a gente comentou durante todo o episódio, né? A gente tem personagens muito marcantes, outras 5 pessoas incríveis, mas no final do dia só se fala da Mad. E, tipo, a gente que é do mundo Drag Race, né? A gente já assistiu temporadas que a gente sabia que alguma pessoa ia ganhar. Tipo, todo mundo lembra da Sasha Colby, que ela pisou no workroom, a gente sabia que ela ia ganhar. Só que foi uma temporada gostosa de se ver, não era incômodo. Pra mim, incomoda saber desde o início que a Mad vai ganhar, porque, tipo assim, não parece que ela vai ganhar e o público vai gostar dela, vai acompanhar ela. Parece que o público vai votar nela e no próximo reality show vão agarrar outra pessoa que cause e vão deixar ela lá, sabe? E aí eu acho isso um pouco triste.
Agora que eu vou falar da Mad, gente, o tempo de duração do podcast vai depender do que eu vou falar daquela agora, gente. Você que tá ouvindo a gente, se tiver que falar rápido do episódio, vai ser porque eu vou falar dela. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu vou começar com as críticas pra depois elogiar. Eu vou morder e depois assoprar, né? Que eu acho que a Mad não merece hate. Como falei, participante de gente de reality show nenhum merece hate, porque as coisas têm que ser resolvidas com conversa, com explicações e tudo. Mas todo o chapisco que a Mad levou de jurado e de alguns participantes, olha só que eu tô falando, alguns participantes, foi merecido, né? Porque a gente tá numa temporada de reality show que é patrocinado por uma marca de bebida. Ou seja, pessoas tão novas não podem, né, ser chamadas, não podem participar. Então, quanto mais a gente envelhece, gente, subtende-se que a gente ganha algum certo conhecimento, discernimento e de algumas coisas que podem ser ditas, podem ser faladas. Eu entendo a história da Mad que ela falou, é uma história realmente muito triste, mas como eu sempre falo aqui nesse ano, a frase que eu mais falo aqui no Corrida das Blogueiras, né, desse ano, é que os fins não justificam os meios, que a gente tem que evoluir, tem que crescer, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem informação, e nem sempre dizer, ai gente, eu errei, ai gente, eu errei, ai gente, eu errei, não vai resolver. Você tem que assumir o seu erro e ponto final. Às vezes quando a gente erra, a gente só pode dizer, gente, eu errei, desculpa, não vou repetir mais. Você não precisa transformar aquilo sobre você ao ponto das pessoas ficarem embriagadas e embebedadas com a desculpa de que você é uma vítima de uma situação que claramente você não é a vítima, que você que causou aquela situação. Como a gente viu, principalmente como falei do plot da Barcelos, com algumas questões com a Milena, né, e que foram acontecendo no decorrer da temporada. A Mad deu muita sorte que ela teve aqueles enredos que ela não precisou atacar, porque quando em reality show, quando você é atacado, você recebe o ataque, né, quando atacam você, é muito mais fácil da narrativa virar sobre você, e um ponto positivo da Mad é isso, que ela tá sabendo aproveitar. Ela tá sabendo aproveitar todo esse engajamento que tem dela, tudo. Agora vamos ver, agora o problema não é aproveitar, é como ela vai direcionar, porque o corrida acaba, e a gente sabe que fã de reality show é um fã complicado, que às vezes te ama, depois ama o próximo participante. Você tem que saber cativar, né? Tem que saber prender aquele fã pra continuar seguindo o seu trabalho e etc. Mas eu acho que ela tem que ter cuidado com isso, com o que ela fala, com como ela lida com as coisas, porque às vezes só conversa, não adianta, porque no programa, gente, dá pra entender sim que ela se aproveitou muito de algumas coisas, né, quando ela fala que o tom de voz é tudo, porque não existe só a bebetização, né, como falei também, e o Pedro falou agora, de reality show. É porque alguns biotipos, alguns tipos de personagens, se quanto mais infantilizado ele parecer, mais aceito ele é. Por mais que ele tenha tido o caso do Disaster, que foi rejeitado, mas o contexto do Mad foi um contexto que deu margem para essa certa infantilização, eu tô fazendo sinal de aspas aqui, viu, gente, enquanto tô gravando, ter alguns frutos positivos para ele, porque ele tem um perfil que, para o povo gostar, vai gostar mais de cara, né? Quem entender, vai entender. Mas eu acho que tem que ter cuidado com isso, na condução, e eu culpo também um pouco, agora comprometendo o follow do Diva Depressão e os RTs do Edu, mas eu tô dizendo que eu acho que a Dia TV tem que ter um pouco mais de cuidado no direcionamento que deram para algumas coisas, porque não adianta todo ano a gente reclamar de hate, o próprio programa reclamar de hate, quando claramente algumas coisas podiam ser poupadas e evitar um certo hate. Porque o Corrida tá dando 1 milhão de visualizações por cada episódio, tá conseguindo números enormes, tá conseguindo tudo, mas a bola de neve não vai parar de rolar. O problema não vai acabar quando a temporada acabar. Tem que ter cuidado, porque isso abre precedentes para próximos participantes adquirirem uma personalidade para o reality que pode ser muito danoso, pode até prejudicar o nível das pessoas que se inscrevem, pode acontecer um monte de coisa. Mas dito isto, Mad Byong, para mim, mereceu os 4 wins que teve, por mais que eu também preferisse que a Kitty ganhasse sozinha, mas, gente, é muito talentosa. E o complicado é nisso, numa temporada que o talento não é lá, gente, convenhamos que o Corrida das Blogueiras 7 não é sobre o talento. São talentosos? Sim, mas estão sendo talentosos na temporada? Em alguns momentos, né? Tá sendo mais com enredo, tá sendo mais com história, tá sendo mais Big Brother, né? Tá sendo mais a novela que o público brasileiro se acostumou em 20 anos de Big Brother, quase 3 décadas já de Big Brother no ar. Então a Mad tá conseguindo conduzir isso de um jeito bom pra ela. Se vai ser bom ou ruim pro programa, se vai ser bom ou ruim pros participantes, a gente sabe o que tá acontecendo, mas pra ela, tá sabendo conduzir, tem muito talento, porque primeiro, ela não manjava da make artística pra ganhar, mas todo mundo resolveu cagar na sacolinha, ela fez a maquiagem mais decente de todas que estavam ali, né? Depois ela conseguiu entregar nas provas que ela é bem, né? Nas provas que ela sabia fazer look, ela conseguiu entregar e conseguiu vencer. E na de maquiagem com a Milena, elas conseguiram se entender dentre suas discordâncias e entregar algo bom, mas eu acho que também é culpa dos outros participantes que deram muito
palco pra Mad, né? Como falei, a única que eu passo pano é a questão que foi uma coisa mais séria, que foi a questão da Barcelos, mas outros poderiam ter pegado um pouco mais leve e ter pensando assim, não vou focar tanto nesses participantes. Se eu vou querer causar, se eles querem que me posicione, eu vou falar de mais participantes. Tem tantos aqui ainda na competição, então a Mad recebeu um enredo no colo, tá sabendo conduzir e tá entregando isso em desempenhos. Eu não votaria pra vencer, mas se vencer eu vou entender, porque no fim das contas, gente, reality show por votação popular, você não tem que mostrar talento, tem que mostrar que conquista o público, por qualquer motivo que seja. Mas a Mad conseguiu ganhar provas em que ela diz que é boa, conseguiu aproveitar o hype que tá tendo e vem aproveitando, e a edição tá gostando disso, tá trabalhando nisso também. Então tá assim alinhando tudo para termos uma das vencedoras com o maior número de votação da história do Corrida das Blogueiras. Talvez sejam das maiores aceitações em público bruto, né? Mas com o tempo a gente vai ver o que acontece. Espero que ele evolua assim. Por falar, a Milena tá evoluir, a gente tem que evoluir sim, porque o médio não é uma pessoa de 17, 18 anos, né? Tá precisando evoluir também. Eu queria falar rapidinho, porque, tipo assim, eu acho que, infelizmente, pelo público tá apoiando muito ela depois de todas as coisas que ela fez, eu acho que ela não aprendeu muito, sabe? Tipo assim, eu acho que ela se assistindo e depois ela vai pras redes sociais e vê que o público, não, você, tipo assim, estão pegando pesado demais com você, eu acho que as pessoas estão exagerando nas coisas que falam pra você. Ela não viu que nada das coisas, tipo assim, a gente concorda com todos os chapéus que ela levou, mas eu tenho certeza que o público dela discorda e aí eles vão em massa falando isso pra ela e ela não vai aprender. E aí ela aproveita do próprio engajamento e eu infelizmente acho que ela incentiva um pouco do hate nos outros participantes, que no caso é a Milena, a Milena Barcelos e a Kitty. Sabe, tipo, ela deixou de seguir a Kitty e depois ficou falando, eu vim aqui me pronunciar sobre aquela pessoa lá, sabe? Tipo assim, é uma coisa de você saber conviver. A Kitty fala sobre ela nas redes sociais de uma forma super tranquila. Eu vi que ela retweetou no TikTok um vídeo de uma gay fazendo todo um bafafá sobre a Barcelos ter sido homofóbica por ter chamado ela de bichinha, sendo que no Twitter ela tinha falado que tinha entendido a Barcelos, 2 dias depois estava retweetando isso, porque eu acho que ela vai vendo tanto público apoiando ela, que talvez na cabeça dela fica tipo, realmente, eu acho que eu não estava errada, as pessoas lá não eram minhas amigas, e eu enxergava como minhas amigas. E aí eu sinto que parece que ela, tipo assim, eu não acho que ela deva levar hate, mas eu acho que ela devia usar o engajamento dela para ser sobre ela e também não ficar incentivando hate nos outros coleguinhas. A pior coisa que pode acontecer é você se cercar de pessoas que aceitam tudo que você faz e que tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Porque você não cria um senso crítico de dizer, realmente eu tô errando, ou não. Não fica de pessoas que podem apontar. Gente, amigo de verdade aponta erros também, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque antes de continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, toda segunda ou terça, falando da Operação Triunfo, que é o reality show musical espanhol exibido pela Prime Video, gente. Toda segunda, de 6 horas da tarde, tem lá. Então tem eu e Laura comentando, e toda quinta, falando da Corrida das Blogueiras. E ao que tudo indica, gente, essa semana na sexta tem eu, Laura e a Camis comentando o suposto cast de veteranos do Big Brother 26 e ainda umas mudanças e novidades que falaram, né? Também quero lembrar que quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, porque saiu a retrospectiva. Muito obrigado aos números que conseguiram pra gente, né? Crescendo mais um ano, porque foguete não tem ré, então a gente quer continuar subindo, indo para o topo. E que final de ano, gente, final de ano quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tá vindo com os episódios de piores e melhores participantes do ano. Então eu, Tom e Laura já estamos montando nossa listinha. Em alguns dias a gente vai gravar e daqui pro final do ano começa a sair os episódios, né, que engaja, porque a gente cutuca alguns fandons aí. Será que a gente vai trazer participantes do Corrida? Será que a gente vai trazer participantes do Big Brother como bons? Porque como ruim tem vários para trazer. Mas isso vocês vão descobrir até o final do ano. E lembrar que, gente, a Luísa tá lançando vídeos Corridas Blogueiras toda semana. Vão dar like, vão dar engajar, porque depois que ela tiver no Corrida, a gente vai poder apresentar nossa amiga pessoal, Luísa Martins, que a gente engaja desde o começo, mas vão lá, acompanha ela também e seguir todas as nossas redes sociais que estão na descrição. Agora vamos voltar a falar de Corridas Blogueiras e vamos falar do 6º episódio, mas, gente, de maneira turbo, porque, né, o episódio já tá meio longuinho, ainda vou editar esse episódio, pra esse episódio sair um pouquinho depois da meia-noite, ainda tá tendo o jogo do Flamengo, se o Flamengo fizer gol daqui a pouco soltam fogos, mas vamos lá, que a primeira prova foi dia da temida prova do paredão das blogueiras, onde a madrinha teve que dividir as duplas e a Kitty teve uma vantagem que pôde escolher, né, se maquiava ou se ditava, mas eu quero saber de forma geral aí, Neuza, o que você achou dessa prova? Gente, eu amo a prova do Paredão das Blogueiras. Pra mim, sempre vou remeter à cara do Wilson vendo a maquiagem da Luna. E eu gostei muito dessa prova. Eu achei a escolha da Kitty um pouquinho burra. Eu acho que, tendo a expertise que ela tem em maquiagem, eu teria escolhido maquiar ao invés de dar as instruções.
Mas é o que ela tava se sentindo segura naquele momento. E eu acho que a madrinha foi muito gentil com a distribuição dela das duplas. Acho que ela podia ter sido muito mais estratégica e ter ferrado algumas pessoas. Mas a gente sabe que não é a índole dela, a gente sabe que ela é uma pessoa boa de coração. E eu tenho as minhas dúvidas, os meus receios enquanto ao material que foi utilizado no paredão, em questão do que as blogueiras tinham para poder fazer com a maquiagem. Longe de mim criticar a Visela, só a pigmentação na maquiagem deles. Mas eu curti bastante a prova no geral. Eu consegui me entreter bastante assistindo. E o resultado no final achei justo, infelizmente. Mas eu gostei. Foi um episódio muito bom. Primeiramente, eu amo saber que, apesar dos pesares, ninguém passou vergonha nessa prova. Porque para dar errado, é 2 palitos. Eu e a Neuza sabemos bem, porque a gente fez a nossa própria versão do Paredão das Blogueiras no meu canal uma vez. E, assim, falando sobre os produtos, gente, eu que sou cadelinha da Visela, adoro os lançamentos da marca, adoro os produtos da marca. Eu tenho que falar que eu sei que eu estou enveredando por lugares um pouco polêmicos ali, de falar de patrocinador, sabendo que eu quero entrar no programa um dia, mas um fato é que a Visela não tem muitos produtos para a região dos olhos, no quesito de sombras mesmo. Atualmente, no catálogo deles, que eu me lembro, só tem uma paleta de sombras neutras e uma outra de sombra infantil. Então, eu acho que pega um pouco isso daí. Não achei que foi uma boa escolha a prova ser patrocinada pela Smirnoff de novo, que a gente já teve esse mote, a gente já teve esse patrocínio antes na temporada. Então, poderia ser uma prova que a Visela teria um pouco mais de destaque, acredito eu. Queria muito uma prova com um pouco mais de destaque para a marca de maquiagem, né? Até porque era uma prova de maquiagem. Então, acho que os candidatos conseguiram fazer milagre com o material que tiveram, porque tinha os produtos da Visela que são de muito boa qualidade, mas os outros produtos que eles tinham ali disponíveis, acho que para esse estilo de maquiagem eles não cabiam. E eu falo com uma certa propriedade, porque eu sou maquiadora também, tive que dar carteirada, mas o resultado foi justo. Eu acho que a dupla que ganhou fez o resultado mais parecido com a referência, mas também não tiro das outras duplas, porque tanto a Kitty quanto a Barcelos narrando, acho que eles fizeram um bom trabalho. A Madrinha e o Jordan maquiando também fizeram um ótimo trabalho com o que eles tinham ali na frente deles. Então, fico feliz que dessa vez ninguém passou vergonha. Eu achei esse episódio. Eu não sei se eu achei ele ruim, mas é que eu acho que comparado ao restante da temporada, eu achei ele o mais médio, assim. Tipo, todo mundo foi bem na prova. Por mais que eu acho que na metade ali do episódio, quando a Lorelai passa ali com a Camila Pudim, acho que já dava pra ver que a Mad e a Milena ia ganhar, porque a Milena foi muito rápida na reprodução da maquiagem. Eu acho que ela, assim, mostrou o talento dela demais nessa prova de ouvir, tipo. A Mad falou a maquiagem inteira pra ela. Ela, tipo, acho que em menos de uma hora já tinha feito, acho que o que tava perto da referência. Então, assim, eu acho que foi super justo a vitória, obviamente, deles, porque já dava pra ver que eles iriam ganhar. Mas eu acho que como não gerou memes, não teve, assim, muito suspense, eu achei que, tipo assim, os julgamentos também foi, tipo, todo mundo falou. Tentou dar um suspense ali de que talvez a madrinha aqui, tipo, podia ganhar, mas tava bem longe de poder, de ser assim, né? Porque a da Milena e da Mad foi alguma coisa sobre o clown ter transferido, ter aberto, né? Enquanto o da madrinha, ela não telou o olho, né? Então, tipo assim, ela cometeu um erro bem mais básico que o da Milena. Eu achei que, tipo assim, o Jordan e a Barcelos tinham um potencial gigantesco de ganhar essa prova, porque os dois têm maquiagens incríveis. Mas é aquilo, né? Eu acho que, tipo, depois do ano do Wilson com a cara lá e do Brown Lamination em membrana do ano passado, eu acho que esse é o paredão que a gente teve mais fraquinho dos três que teve, né, dessa prova até então. E é isso, eu acho que foi um episódio meio médio, mas eu acho que como todo mundo entregou bem, acho que é um episódio pra calar, acho que um pouco a boca dos haters que estavam falando que ninguém tava entregando prova nessa edição. Não entregaram tanto reality, mas entregaram prova. Eu acho que
É que foi mais tranquilo, gente, porque não teve polêmica nesse, né? E nem só de polêmica tem que ver o reality show. Ainda foi tranquilo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não pode ter polêmica, porque o podcast é análise de participantes, que seria semana passada, mas teve polêmica e eu tive que mudar o título e mudar o roteiro, né? Eu até falei ainda bem que a Luísa tá vindo, a Luísa vai analisar o cast com a gente agora, mas eu achei um episódio bom. Gente, eu adoro o Paredão das Blogueiras, porque sempre pode render alguma coisa. E foi bom que mostrou que é capaz de acontecer maquiagens boas no Paredão das Blogueiras. Alguns não podem ficar 100% iguais, mas a gente vê que tem capaz de acontecer uma maquiagem ok e uma maquiagem decente, né? E eu achei muito reality show, gente. Mad e Milena virarem dupla e ganharem. É muito reality show isso acontecer, né? Narrativamente falando, tudo falando. Então, pra mim, foi um episódio muito bom, como falei da questão da Camila Pudim puxando a orelha da Milena, lá no começo, na parte que a gente falou da Milena, né? Mas eu achei um episódio bem legal. Eu acho que foi interessante de ver, porque quando tem menos gente, quando é feito em dupla, a gente consegue focar mais nos participantes e ver o desenrolar das coisas. Também achei que os convidados estavam belíssimos. Já adorei o look da Paloma. Essa semana de rosa tava muito bem mesmo. E eu vi algumas pessoas falando do look da Paloma. Eu digo, gente, a look da Paloma, ela Nitula tinha que fazer coisas com patrocinadores e ela recebe um briefing. Eu acho que não é 100% só ideia dela, né? Ela tem que botar a cor da marca e às vezes as cores não ajudam tanto assim, né? Eu posso falar porque eu não bebo, né? Então no Smirnoff patrocinar o podcast tem chance zero aqui. Mas de resultado, né? Mad e Milena, como falei, levaram a melhor. E Kit, Madrinha, Jorge e Barcelos foram para o flop. E o flop consistiu em editar um vídeo de uma publi do Diva Depressão sobre a Smirnoff também, que foi uma boa sacada, porque teve a publi 4 vezes e ficou na cabeça da gente. E a gente já viu o resultado que aconteceu foi que Kit e Barcelos levaram a melhor e foram salvos. Já tá entre Madrinha e Jordan. E aí, Pedro, quem você acha que sai desse resultado do flop aí que tá patente? Vai semana que vem se despedir da Madrinha, do Jordan, ou não vai se despedir de ninguém? Olha, eu acho que na verdade a gente vai se despedir dos dois. Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma eliminação dupla, porque nenhum deles cumpriram um briefing, sabe? Se fosse pra uma pessoa ficar, eu acho que a Madrinha deveria ficar pelo histórico e também porque eu achei que ela soube usar mais o material base de mostrar Smirnoff e tudo mais. Mas nenhum dos dois fez o vídeo completo, sabe? Então eu acho que é a oportunidade do Diva Depressão fazer um gag e dar a primeira eliminação dupla, por mais que seria muito triste ver eles saindo. Mas eu acho que nenhum dos dois teria chance de voltar, porque a Jordan colocou o aviso, mas até onde eu vi ela só colocou o aviso de beba com moderação, ela não colocou da questão da idade dos menores de 18 anos. E isso é uma coisa obrigatória numa publi dessa, né? Então eu acho que pode acontecer isso. Olha, eu vou ter que reassistir o episódio, porque pra mim foi bem o que os meninos falaram mesmo no final, que algumas coisas que deveriam estar no vídeo não estavam. Eu não tô preparada pra nenhum dos dois sair. Por mim, ficava os dois e fazia eliminação dupla na maratona, né? Mas a gente sabe que o Corrida das Blogueiras é uma caixinha de surpresas. Às vezes, quem a gente acha que vai brilhar muito acaba flopando e cagando do maior com uma facilidade absurda. Então, eu sinto que dessa vez não vai ter Jordan. Me dói muito. Mas queria muito que os dois ficassem. Queria muito, 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 muito. Gente, eu acho que dois errados fazem um certo, sim. Eu acho que, como todo mundo errou, acho que todo mundo merecia ficar. Acho que a gente merece ter Jordan e Madrinha no próximo episódio. Mas se eu descer das nuvens um pouquinho, for um pouco mais realista, eu gostei um pouquinho mais do vídeo da Madrinha. Eu entendo que tem coisas erradas nos dois vídeos, mas eu achei o da Madrinha um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais interessante em questão de publi, se a gente ignorar a parte obrigatória, né, a parte do briefing. Mas, sinceramente, eu queria muito ver tanto a Madrinha quanto o Jordan no próximo episódio, mas acho que a gente vai ver a Madrinha e não o Jordan. Eu acho que eu eliminaria o Jordan, porque eu acho que ele não ter um início me pega muito, né? Numa publi que você tá vendo o vídeo pelo celular, né? Seja no short, seja no Reels, no TikTok. Acho que essa parte me pega mais. E até por isso, tantos erros, se você pondera o histórico, o Jordan vai ser eliminado, né? Então acho que, pra mim, Madrinha fica, mas como falar, né? Caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Pode ter eliminação dupla, pode terminar ninguém, e a gente só vai descobrir semana que vem. E lembrando, gente, que essa semana não tem mais destaque, porque reta final não tem mais o que destacar, né? Que só tem mais 3 episódios do Corrida. Mas é isso.
Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Pedro, por mais uma participação. Tivemos o comeback da Luísa. Semana que vem tá aqui de volta para comentar a primeira parte da maratona das blogueiras, porque já tem a eliminação de cara, né? Assim, a gente já sabe quem sai nesse episódio. Ah, não, a gente sabe no próximo, mas vai ter uma eliminação, depois tem outra eliminação. Se voltarem dois, vão ter que ter duas eliminações em algum momento. A gente não sabe qual vai ser a parte 2, mas a gente já sabe de uma coisa, que tem que dar like na gente, compartilhar o podcast e indicar mais pros amigos. Então é isso, até o próximo episódio e tchau! Tchau. Bye, bye.